Será que a internet vai funcionar bem? Ontem ela ajudou. Ai. Boa tarde, boa tarde. O barulhinho. Tem sempre uma musiquinha de fundo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Qual que é o tema hoje da live? Nossa, vamos colocar assim, como ampliar sua visão de mundo. Deixa eu ver se foi. Foi. Fixar comentário. Beleza. Muito bem. Gente, eu tenho uma coisa, né? Toda semana eu tenho que lembrar vocês que nós temos live toda terça, meio-dia e 30. Terça, meio-dia e 30. Terça, meio-dia e 30. Vou deixar um post fixo no Instagram só para vocês lembrarem. Toda terça-feira, meio-dia e 30, a gente tem live. Porque se eu não vou lá avisar, o povo esquece. Eu xingo até os meus alunos de mentoria que não entram porque tá almoçando, tá com um momento com a família. E hoje a gente vai falar um pouco disso também, tá? Sobre. Eu vou fazer uma abordagem assim sobre foco e clareza. Só que eu não quero falar pro vento, eu quero saber se isso é uma dificuldade mesmo, sabe? É, se o foco é realmente uma coisa difícil durante o dia, durante sua vida. Existe essa dificuldade de manter o foco? Pode responder no chat, tá? Existe uma dificuldade real de manter o foco, de trabalhar o foco? É, ou então você, de repente, não tem muita clareza do que que você quer, como deve ser a vida, o que você pode fazer de novo. Existe esse movimento dentro de você, existe essa dúvida cruel da vida, né? É difícil durante o dia fazer coisas e permanecer fazendo, ou saber por que você está fazendo aquela coisa. Por exemplo, estou aqui lendo um livro. Tem um objetivo? Não, não tem, é recreativo, tá tudo bem. Mas tô aqui fazendo a minha planilha lá do trabalho, que não sei o quê. Então, você sabe que isso envolve uma tarefa grandiosa. Você sabe que isso corresponde a um resultado que vai acontecer. Então, isso é importante, de verdade. Você tem clareza sobre isso? Você mantém o foco afiado com relação a isso? Ou você faz e não vê muito sentido nas coisas que está fazendo, você não acha que está levando a algum lugar. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, eu fiz muita coisa hoje. Você está cansado, você sabe pelos sintomas, mas você não sabe exatamente o que você fez e tá ali sobrevivendo. E aí chega no final do dia você nem reconhece. A gente fala muito assim, quando você conseguir realizar aquilo que você deseja, comemore. Aí a pessoa espera que, por exemplo, ela quer trabalhar num lugar X, é o sonho dela. Ela espera que quando ela estiver lá nesse trabalho, é que ela vai comemorar, né? E aí vou soltar fogos, sair para comemorar, enfim. E não é isso. Às vezes, para estar naquele trabalho X, você precisou estar num curso. Para estar naquele trabalho X, você precisou abrir mão um pouquinho da família para realizar as tarefas específicas do dia, né? Às vezes muito trabalhosas. E isso faz com que você
veja resultados, porque a partir do momento que você abre mão, você espera que algo aconteça, né? Então, se eu abrir mão de estar com a minha família para poder fazer uma coisa X para ter resultado, eu vou pensar no final do dia, pô, consegui fazer tudo que eu planejei. Nossa, que bom. E quando eu falo comemorar, gente, não é sair para algum lugar, não é comer alguma coisa. Cuidado com as recompensas que vocês dão pro seu organismo. Mas eu falo para comemorar de forma a reconhecer aquilo que você colheu, aquilo que você conseguiu realizar. Isso é uma forma de recompensa para o seu cérebro. Seu cérebro passa a pensar assim: nossa, foi legal o que eu fiz. Nossa, que bom, vou repetir isso. A gente tem um mecanismo de recompensa no cérebro, talvez vocês já saibam disso. E esse mecanismo ele funciona assim: toda vez que eu dou um estímulo para o meu cérebro e eu passo por um processo e recebo aquilo que eu acho que é bom, no final eu sinto aquilo como uma recompensa. Muita dopamina é liberada no meu organismo e isso me dá uma sensação de prazer. Isso faz com que cada vez eu ative uma área específica do cérebro, que cada vez mais eu quero buscar aquela sensação de prazer relacionada à dopamina. Então, como eu já sei que ter aquele ato eu vou ter muito prazer, eu busco ele constantemente. Isso acontece com as coisas boas e com as coisas ruins, né? Então, se você, por exemplo, bebe, o cérebro entende isso como uma recompensa. E dependendo até da forma como você encara isso, né? E aí pode ser que isso a longo prazo gere um vício, né? O mesmo consumo, o abuso, né, de drogas, outras condições e questões sexuais, enfim, de conduta, né, de estímulos aí que você vai ter e que vai gerar essa sensação desse ciclo de estímulo, prazer, né, e dopamina. Então, quando você faz uma tarefa, algo difícil, tá? Elaborou lá sua meta, você vai cumprindo aquelas tarefas e sabe que tudo aquilo envolve uma grande transformação que você busca. E você, aos pouquinhos, toda vez que você consegue realizar alguma coisa, você comemora, você dá uma recompensa para o seu cérebro. Você reconhece, você entende, você se sente feliz, você ajuda que esse mecanismo entre em ação todas as vezes. Então, para todas as vezes, você vai buscar essa sensação de novo. E aí você vai todas as vezes buscar fazer as tarefas de novo. Então, toda vez que você fizer algo que leva para a sua transformação, você tem uma recompensa. Você fala, nossa, que legal. Aí no outro dia, que você tem que fazer mais coisas relacionadas a isso, você vai lá e faz. E fala, tô esperando minha recompensa. Aí você tem, aí você comemora. Ai, que bom, eu tal, minha recompensa e tal. Faz um trabalho mental. Aí, no outro dia, você tem que fazer outra coisa. E assim, cada dia a gente faz uma coisa diferente. Um dia exige mais, outro menos. Tem dias que são dolorosos, tem dias que são confusos, tem dias que são muito bons, né? Então a gente consegue andar melhor nessa montanha russa. Tudo porque eu reconheci aquilo que eu precisava. E quando eu venho falar para vocês aqui de foco e disciplina, de foco e clareza, a clareza é muito importante. Ela é mais importante que foco, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nenhuma pessoa é focada o tempo todo. Até porque se essa pessoa for assim, ela adoece, tá? Ela vai ter um burnout aí, acompanhado de uma depressão, de um processo de ansiedade muito grande e não vai ser legal. Então, o que eu não quero cultivar em vocês é a sensação. Gente, vocês estão me escutando direitinho? Eu tô falando aqui, eu tô com o microfone e eu esqueci de perguntar se meu áudio tá saindo bonitinho pra vocês. Manda aqui no chat pra mim, só pra ter um feedback, pra eu não ficar falando aqui como se fosse um fantasma. E outra coisa, eu tô falando assim, mas eu espero que vocês tenham dúvidas. E nas dúvidas eu tô aqui pra ajudar, né? Tô aqui pra vocês perguntarem, falarem, Yara, eu não tô entendendo o que você tá falando. E aí eu repito, eu converso, a minha ideia aqui é essa. Eu sou professora, sou treinadora, adoro isso. Mas não quero assumir essa posição aqui não. Eu quero conversar, quero bater um papinho com vocês. Obrigada, tá, Lívia? Saudades.
Bom, e aí, ninguém tem foco o tempo todo. Ninguém tem. Porque se essa pessoa tiver, ela adoece. Ok, já sabemos disso. Então, por que é tão importante falar de foco? Não é tão importante, cara. Só vai ser importante se você fizer e tiver resultado. Então, você tem lá uma grande tarefa ou uma coisa importante para a vida. Foco. Né? Você já viu uma noiva, por exemplo? Toda vez que ela vai casar, aí ela arruma toda a festa de casamento. Ela fica hiper focada. Já viu que é um período também um pouco estressante e com uma ansiedade muito grande? Porque ela está vivendo um processo, ela está bem concentrada nesse processo, porque umas entram no programa de emagrecimento, outras compram as roupas e faz a festa dos sonhos, né? Envolve as pessoas. Então isso exige um desgaste energético muito grande. Por isso que muitas entram num processo às vezes, de ansiedade, né? E precisa também de alguma ajuda nesse momento. E dá para entender, é foco demais. Né? O foco demais, ele gera essa sensação. Mesmo que você saiba que vai gerar um resultado bom. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse foco exagerado pode muitas vezes levar para um caminho que a gente não quer. E como é que eu faço para que isso não leve para um caminho de exageros, né? Exatamente trabalhando a clareza, que eu acho que é muito mais importante. As pessoas ficam às vezes muito preocupadas, eu preciso estar focada, eu preciso de disciplina. Primeiro, a gente não é focado. Tipo, a pessoa vai falar assim, ah, você é uma pessoa muito focada. Não, pelo amor de Deus, não me fala isso que eu sei que eu tô errando. Ou então me fala para eu consertar, né? Porque, na verdade, eu preciso estar focada. Então, tem alguns momentos do meu dia que eu preciso focar mais. E aí eu foco, né? Eu foco, eu olho com atenção, eu redobro a minha atenção. Vamos colocar assim para ficar fácil de a gente entender, tá? Eu, eu redobro a minha atenção para estar ali naquele momento. Mas é aquele momento, gente, não é o tempo todo. Então, beleza, isso já ficou tranquilo. E a disciplina, eu não me preocupo em ter disciplina, eu me preocupo, se eu tiver disciplina, quais os benefícios eu terei? Ah, vou ter X, Y benefício. O que a disciplina pode fazer por mim? Pode fazer muito. Então, será que vale a pena eu trabalhar isso? Porque isso é um trabalho, é um exercício, gente. Não é uma coisa que você vai adquirir ou que vai ser um talento nato. Enfim, não, não vai ser. O que vai mudar isso tudo é o grau de clareza que você tem. Então, quanto mais clareza a gente tem, melhor é. Lembrando de novo que não é a ferro e fogo, né? Porque esse grau de clareza não é que eu tenho que saber do caminho todo para então começar. Então vamos falar assim, eu entrei na faculdade. Ah, eu sei que eu vou ser uma médica de sucesso. Eu sei tudo o que eu vou fazer e tal. Não, não sabe. No máximo, quem entra na medicina, na psicologia, na enfermagem, na educação física, na nutrição, no máximo essa pessoa sabe o tipo de exercício que ela vai fazer, a execução do trabalho dela. No máximo, o como será esse caminho da faculdade, como será, qual tipo de profissional, qual especialidade, no normal nenhuma dessas pessoas sabem. Então elas fazem uma aposta, elas correm um risco de entrar ali naquele mundo, naquele universo, para conquistar algo. A clareza nesse momento está mais relacionada com a realização que ela pode ter. Então, não está relacionada com ter clareza de cada passo. Porque às vezes, até para começar a fazer alguma coisa na vida, a gente espera ter clareza demais, né? Então, eu preciso saber de tudo para então começar. E aí, eu preciso falar para vocês que vocês não precisam saber de tudo para começar alguma coisa. Vocês, na verdade, precisam começar. Para começar, ninguém começa alguma coisa sem nada. Sim, eu não sei de nada, nada, nada e vou começar aqui. Não tem como, não tem como. Isso é inconcebível, né? Para o nosso cérebro, não tem como. Ela já sabe alguma coisa, ela já tem algum movimento e aí ela começa. Durante o caminho ali, eu lembro que eu e meu marido a gente conversava muito sobre isso, porque nessa fase, né, que a gente vivia, que a gente namorava, a gente pensava muito que o personal era né, tem uma agenda, o personal era o sonho, né? A gente queria trabalhar com o personal e tudo. E ter uma agenda lotada,
o dia todo era a realização, né? Era o ápice, né? Só que a gente não sabia se isso era o ápice de verdade, porque a gente não seguiu o caminho. E a gente lembrou por várias vezes que a gente não decidia, que a gente não traçou um caminho todo decidido e foi cumprindo. Que a gente, à medida que foi aparecendo, a gente foi transformando. Quer um exemplo? Uma pessoa procurava e falava assim: "Oi, Yara, queria fazer aulas com você. Posso? Pode. Qual horário?" A gente determinava. "Ah, quanto custa?" "Tanto." "Mas e se eu fizer 6 meses?" Aí eu pensava: meu Deus, eu não tenho um plano de 6 meses, eu tenho que... Bom, vou mandar para você daqui a pouquinho um plano de 6 meses. Rapidamente eu elaborava, pensava, né? E toda a elaboração que a gente tem, né? Com relação a gastos, investimentos. E aí eu formatava ali aquele plano de 6 meses. Não só um plano em valores, né? Um plano mesmo de treinamento, 6 meses. Como é que fica? Fica assim. E aquilo encantava a pessoa. E eu falava: nossa, é legal, porque a pessoa gosta de saber disso, então eu vou mostrar. Aí eu mostrava. "Ah, Yara, eu gostaria de fazer X coisas." "Nossa, eu não tinha pensado nisso." E aí eu elaborava naquele momento. Então a gente foi descobrindo ao longo do caminho, por exemplo, preciso de um tênis melhor para dar aula porque fica em pé o dia inteiro. Isso é uma coisa que aconteceu muito com a gente. Então, imagina, como eu ia saber dessas vivências todas, sendo que eu acabei de falar, é uma vivência, é só através da vivência que eu consigo decidir. Então a clareza, ela não está relacionada em saber todos os passos do caminho, mas saber onde você quer estar e chegar. E eu falo onde, assim, é ter uma ideia, tá? Porque até quando você estabelece esse objetivo, essa meta relacionada, que é maravilhoso, eu ensino isso pra vocês, eu ensino isso na mentoria. Até quando a gente imagina esse cenário, a gente pensa que pode muita coisa mudar no meio do caminho. E talvez essas mudanças levem para outro caminho. E a gente tem que ter essa flexibilidade mental. Porque se você não tiver, você vai insistir, insistir, insistir. Duas coisas podem acontecer. Você vai morrer na praia e não vai ficar realizado, né? Vai se sentir frustrado. Ou você vai continuar, só que batendo a cabeça, sabe? Sempre. E aí frustrando, frustrando. E não vai conseguir ter essa realização, né? Que a gente busca tanto na vida. Porque a gente está aqui para se melhorar enquanto ser humano, melhorar algumas capacidades nossas e para se realizar, porque afinal de contas a gente tem aí muitos instrumentos, muitas coisas que podem nos ajudar, cada um fazendo, apostando e acreditando naquilo que consegue, né? Bom, e aí, gente, mais uma vez eu quero deixar bem claro assim, que a clareza vai ser uma orientação para o seu caminho. Então, todo momento que você precisar da clareza, recrute a clareza, tá? Porque vai te dar uma noção melhor de onde você está, por que você está fazendo, quem são as pessoas, quando aquilo tudo tem que estar pronto. Isso tudo vai trazendo clareza. Mas eu não quero falar desses aspectos, porque eles são muito, muito práticos, né? Se eu pedir para vocês fazerem isso, vocês vão fazer tranquilamente e não tem problema. Mas eu quero falar de aspectos que vêm um pouco antes disso. Se eu pensar assim na clareza como algo que eu tenho que alcançar, como é que eu faço para alcançar essa clareza? Sabe? O que eu melhoro aqui dentro, que faz com que eu mude de uma forma que eu não precise sofrer tanto, pensar tanto para tomar as decisões ou para partir de um ponto, sabe? E aí, pensando nisso, eu até queria mostrar para vocês aqui que a gente já tem uma orientação muito específica. Ó, vou virar aqui para vocês verem. Deixa eu botar aqui que eu abri, eu deixei até a imagem aqui no computador. Muito provavelmente vocês já conhecem isso aqui. Essa pirâmide. Essa é a pirâmide de Maslow, né? É a pirâmide das necessidades. E nessa pirâmide, eu vou pegar o mouse aqui, que vai ficar mais fácil. Ó, o meu mouse aqui. A gente tem a base, que é a fisiologia, né? A gente tem, logo depois, a segurança. O que é a fisiologia, gente? Ó, eu comer, beber água, dormir, eu fazer o básico, né? Que é respirar, e as necessidades fisiológicas. Isso é para me manter em pé, para eu ter condição. Por exemplo, eu estou falando aqui na hora do almoço.
Se quem estiver aí do outro lado não tiver almoçado, tiver com muita fome, não vai prestar atenção em nada do que eu estou falando. Então é necessário que você almoce. Almoça com um pratinho, finge que eu sou o programa da televisão e fica me escutando. Mas não deixe de almoçar, porque senão você não vai prestar atenção. Beleza. Depois a gente vem para a segurança. Então a gente foi adestrado, né? Essas são as necessidades básicas, tá vendo? Ó, vocês estão vendo aqui do ladinho? Então a gente foi adestrado para nos manter seguro. Como? Sem correr riscos, correr, né, dos predadores antigamente, ter uma casa segura, enfim. Tudo que estiver relacionado com a nossa segurança, a gente vai questionar e muitas das vezes a gente não vai realizar exatamente porque nos coloca de alguma forma em risco, tá? Depois vem o relacionamento, os afetos, a família, a intimidade. Então, a gente percebe que esse meio em que a gente vive é importante. Ele também traz a estima, que é onde a gente trabalha muito a empatia, o prestígio, o reconhecimento, as nossas conquistas. E essas são as necessidades psicológicas, tá? E a autorrealização, que é uma necessidade maior, mas está lá na ponta, tá? E ela só é alcançada depois que você passa por toda a pirâmide. Então, por exemplo, se uma pessoa estiver morando na rua com fome, é impossível ela ter autorrealização, porque a fome vai fazer com que ela não vislumbre esse cenário por várias vezes. No momento que ela tiver comido, talvez, mas, né, no normal, não. Vai ajudar ela a ter estima se ela estiver passando fome na rua? Muito provavelmente não. Né? Ela não vai ter conquistas, reconhecimento de nada, né? Empatia vai ser difícil. Provavelmente estará afastada dos relacionamentos afetivos que ela gostaria de ter e ela está em situação de insegurança. Então, até as necessidades fisiológicas ela tem uma certa dificuldade para continuar fazendo além da fome. Então a gente pensa que é um cenário difícil, ó, o pior dos cenários talvez, né, sem eliminar as necessidades fisiológicas. Então a gente entende aqui nessa pirâmide das necessidades, eu queria ter mostrado isso para vocês assim dessa forma, como a gente já pode buscar graus de clareza. Por quê? Porque se eu conheço essa pirâmide das necessidades, eu entendo que existe prioritariamente no meu cérebro, no meu comportamento, uma ordem para as coisas acontecerem. Então tem que ser sempre nessa ordem? Olha, a maior parte dos estudos mostram que sim, tá? Mas, e a gente pode trabalhar com as exceções também, tá, gente? Eu nunca descarto nada. Mas, quando eu, por exemplo, tá faltando alguma coisa na questão fisiológica, aí o restante pode estar comprometido. Por quê, gente? Porque às vezes a gente questiona assim, olha, não tenho foco, não tenho clareza sobre o que eu quero fazer. Mas você não está olhando para o básico, sabe? E aí quando você não olha para esse básico, fica claro, você fica só se questionando. Ai, meu Deus, eu não consigo. Ai, meu Deus, eu não consigo. Não faz isso. Tenta ao máximo voltar. Eu falei semana passada dos princípios, né? Então tenta voltar lá na base para descobrir o que pode causar isso. E para ser até mais compreensivo com você mesmo. Porque se você sabe que quando você, por exemplo, deixa de ir no banheiro, isso causa muito incômodo e desconforto abdominal. Mas aí você está numa reunião, você não conseguiu estar na reunião de fato, você está lá, assim, mas o espírito nem está lá, né? Só o corpinho. Está passando mal, não está se sentindo bem? Seja compassivo com você mesmo. Entenda que não é um momento legal. Por isso seu corpo está reclamando, seu cérebro nem está conseguindo raciocinar direito. Então, será que não é melhor você ter mais tranquilidade com você mesmo, entender que não é um momento para exigir tanto? E que aconteceram fatos e coisas que você pode relevar para seguir adiante? Então, eu quis mostrar essa pirâmide das necessidades, porque só a partir dela a gente já consegue ter uma base para entender as nossas mazelas, entender por que a gente prioriza certas coisas. Porque mesmo que às vezes vão dizer aí que o seu marido está lá te chamando, preocupado com as coisas que ele acha que são importantes, você não vai dar muita atenção porque você está comendo ou porque você está com muita fome e ainda não comeu. É porque você odeia seu marido? Não.
é porque alguma coisa está acontecendo. Então tem uma pessoa passando mal, tá? Com a necessidade fisiológica dela abalada. E aí você chega para conversar, ela não presta atenção, ela não quer conversar, ela tá mal-humorada, ela tá com dor na coluna, anda sentindo dores recorrentes. Ainda não descobriu a causa da dor, tá no processo. Aí você chega para conversar, ela tá mal-humorada. A dor já até passou, mas ela fica te dando patada, alfinetada, fala umas coisas que não tem nada a ver. Logo você vai falar assim: ai meu Deus, essa pessoa é grossa. Ai, o que tá acontecendo? E aí a gente se questiona demais, sabe? E na verdade, essa pessoa tá desse jeito porque ela tá com dor, cara. Ela não tá no momento legal. Por que é que você vai questionar tanto? Seja compreensivo. Aí você, que tá tudo bem, já tá lá no topo da pirâmide, que é aquela autorrealização. Ou seja, o mindfulness. Você tem capacidade de ter pensamentos elevados, se colocar no lugar das pessoas, né? Quando você tem essa capacidade, rapidamente você entende por que as pessoas que tá com alguma área, né, básica dessa pirâmide, ou da fisiologia, ou da segurança, ou do relacionamento, ou da estima, alguma dessas áreas estão comprometidas, você rapidamente consegue entender e pensar: não, é porque realmente tem algo acontecendo aqui e eu preciso ser mais compassivo, eu posso ser mais compassivo, né? Então, eu quis apresentar para que vocês tivessem uma luz sobre o que fazer. Ainda assim, eu orientaria, e eu acho que é algo que dá super certo, porque deu muito certo para mim, principalmente quando eu fiz uma transição, que eu mudei de cidade, né, e vim morar aqui em Belo Horizonte. Foram coisas pontuais que eu procurei a fim de me orientar e de ter um sentido para a vida, de ter um norte melhor, porque numa situação mais vulnerável, e o que é vulnerável? Estar sozinho, morando sozinho, ou numa situação de mudança muito grande, a gente busca algumas bases, alguns pilares para que a gente possa ficar forte ali e consiga seguir o caminho. E não que isso não tenha que ser ajustado em algum momento, e talvez tenha sim, mas a gente consegue começar de alguma forma. E aí é o que eu falei: apenas comece, beleza? Então, vou falar para vocês de 3 grandes áreas que a gente poderia voltar o olhar, e talvez eu dê aí, junto com vocês aqui, que foi uma coisa que eu pensei, assim, uma forma de procurar aí temas, digamos assim, né, pontos importantes que a gente possa desenvolver nessas grandes áreas. As 3 grandes áreas, a primeira delas, vamos falar da primeira, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é muito questionado, mas eu quero que vocês entendam que autoconhecimento tem a ver com conhecer a você mesmo. E para conhecer você mesmo, você tem que começar de algum lugar. Lembra que aqui na pirâmide eu falei que é a fisiologia, a segurança e o relacionamento. A gente se conhece muito no outro. Muito, se relacionando com as pessoas, se colocando à prova. Atualmente, nessa pirâmide, fala-se inclusive de colocar essa socialização, né? Esse social, que são os relacionamentos, junto com as necessidades fisiológicas, porque o ser humano, assim como as necessidades básicas fisiológicas para sobreviver, ele também precisa se relacionar, e isso é mais forte do que o instinto de segurança, né? Tem se observado isso, alguns, não vou falar que existe um estudo específico mostrando isso, porque não é essa a ideia, mas são pessoas muito capacitadas que publicam ideias sobre isso, né? E normalmente os PhDs, né, eles falam sobre essas questões com mais clareza, com um olhar mais voltado para isso, exatamente por causa do nosso comportamento, né? E quantas vezes vocês vão pensar aí que essa questão social e da socialização, dos relacionamentos, de estar com outras pessoas, né, de ser reconhecido em outras pessoas, falou mais alto do que apenas as necessidades básicas, né, ou a segurança, né? Então, é uma coisa que fica ali muito misturada, né? E aí, quando eu falo assim do autoconhecimento, é você realmente se colocar numa posição de se conhecer. E isso nem sempre vai ser muito agradável. O que eu falo sobre isso é como a gente mudar os móveis da casa. Toda vez que você arrasta os móveis, faz barulho, pode arranhar o chão. Se tiver alguém no ambiente, esse alguém vai ficar incomodado, né? E aí a gente vai ter que dar uma limpeza ali para colocar as coisas no lugar, né? Então, com a gente não é diferente.
Toda vez que você decidir mudar alguma coisa, você vai ter que arrastar esses móveis e vai gerar esses transtornos, né? Vai ficar marcado, vai ter um arranhãozinho, vai ter que tirar uma poeira, né? Alguém pode ficar incomodado. E a gente tem que entender que esse processo é necessário para que a gente mude e transforme sempre. Quando você se posiciona para se conhecer mais, que é esse autoconhecimento, você está disposto a tirar as teias de aranha e começar a limpar as coisas, né? E a descobrir, tá? Porque isso dá a impressão que é uma coisa velha que já estava lá. Não, mas descobrir coisas também. Porque você passa a descobrir potencialidades, possibilidades. Então, vamos dar um exemplo, assim, antes eu trabalhava no comércio da esquina da minha casa. E lá a minha perspectiva era ser a balconista ou então a gerente, uma pequena gerente ali que poderia olhar as outras pessoas que trabalham ali também. Mas um dia eu resolvi ir no centro da cidade e eu vi que lá tinha um shopping. E eu acho que no shopping eu tenho mais possibilidades. Quando você faz esse deslocamento da sua casa para o shopping e vê que lá tem muitas lojas e que existem mais possibilidades, que existem outras lojas, você percebe mais possibilidades. Ou seja, você pensa que você pode ser outro tipo de gerente, que você pode estar em outro ambiente, você começa a vislumbrar. Então, olha como é importante eu me colocar, eu me coloco, eu me testo, vem, vamos lá, eu quero ver, eu quero descobrir. Porque o autoconhecimento não é. E aí eu posso falar para vocês, né? Eu já vou debulhando, assim, vou falar algumas dicas. A gente desenvolve autoconhecimento lendo livro. Esses dias, ai, tá lá na sala, eu finalizei 2 mentorias, né? Então, essas 2 eu fiz, uma ainda não entreguei, não mostrei para vocês aqui, eu vou mostrar também. Mas uma eu entreguei, mostrei aqui, foi a Josi. Um kit de um livro. É um livro muito legal, ele fala de vários setores da vida, ele não especifica, chama Blink. Ele não especifica um setor específico, assim, vamos trabalhar isso. Não, por quê? Porque eu espero que essas pessoas continuem caminhando com os próprios pés. A partir do momento que elas fazem e conseguem fazer isso, eu me sinto realizada. Eu vejo que existiu realmente um propósito ali no nosso trabalho. E a leitura, ela é com certeza uma das formas que você tem de desenvolver conhecimento, preferências, direcionamentos, ideias. Vamos supor aí que você é uma pessoa que é assim, ó, toda vez que alguém briga com você, você não discute não, você não bate ninguém, você não faz nada dessas coisas, mas você ignora a pessoa. Aí você ignora, você dá aquele gelo, sabe? E aquele gelo forte, ignora, deixa ela lá no cantinho do castigo um tempo. O tempo até que você achar que é o tempo ideal. Você percebe que isso também não é a melhor posição, que você não faz uma agressão física, verbal, mas você faz uma agressão psicológica? Você percebe que isso pode gerar uma insatisfação? Talvez você não perceba. E quando a gente fala de autoconhecimento é porque você talvez não faz isso com a maldade intencional. Ou seja, eu acho que isso aqui não tá legal, mas eu continuo fazendo. Não, você simplesmente faz porque isso é um padrão que talvez foi ensinado para você. Mas a partir do momento que você identifica, pô, parece que isso aqui não tá leve, você vai pensar, bom, se isso aqui não tá legal, pode ser que que tenha alguma coisa errada. Eu não sei como consertar e a gente não é obrigado a saber como consertar as coisas. Mas eu posso buscar ajuda. Entende? Então, assim, a gente percebe no autoconhecimento, a gente começa a perceber bolhas. Pequenas bolhas. Fala, nossa, aqui tem uma bolha. O que será essa bolha? Eu vou estourar essa bolha, eu vou saber se ela precisa estar aqui ou não. Ah, aqui tem outra. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente nem imagina que machuca o outro. A gente faz coisas que a gente nem imagina que vai machucar a gente mesmo no futuro. Então, olha como é importante a gente identificar isso. Mas a gente só vai identificar se a gente se colocar à prova. Então, para se colocar à prova, serve os relacionamentos? Serve. Através dos relacionamentos, das insatisfações, das reações das pessoas, daquela famosa janela de Johar, né? Tem os pontos em que eu vejo, os pontos que eu não vejo, os pontos que as pessoas veem. Através desse relacionamento, elas vão
me apontar pontos que eu posso melhorar, que eu posso mudar, né? Que eu posso fortalecer também, porque pode ser bom e eu preciso desenvolver mais. Através da leitura eu vou conseguir isso, sim. Através de uma meditação, sim, porque você vai começar a lidar com o seu cérebro, condicionar forma de pensar, forma de reagir, emoções. Você começa a aprender a lidar com esse looping, né, de coisas que acontecem dentro dele, que a ciência ainda não descobriu tudo. É, ouvir músicas boas, ouvir palestras boas, estar em um ambiente proporcional e bom, sim. Ah, desenvolver a minha espiritualidade, sim, dentro daquilo que você deseja, acredita e quer. Então, o autoconhecimento está muito relacionado com tudo que você se coloca à disposição para viver, né? Eu já fui muito questionado com relação a isso aqui no Instagram. As pessoas já me perguntaram muito sobre autoconhecimento. Continuam me perguntando. E a resposta que eu sempre tenho, essa ela é um pouco longa, né? Para ser dada assim com um áudio, com uma mensagem. Ela é um pouco profunda, porque eu sei que quando eu proponho para uma pessoa trabalhar o autoconhecimento, ela vai mexer em feridas, em buracos, em presentes, em várias coisas que a gente não sabe qual será o efeito, né, daquilo. Então, autoconhecimento é com certeza e uma grande área que a gente consegue trabalhar para melhorar o nosso nível de clareza com relação a tudo que a gente quer. Eu poderia falar com relação a uma meta, um objetivo específico, mas a tudo. A gente fala muito da meta do trabalho, porque ali a gente dedica aí umas boas 14, de 12, 10, 12, vamos colocar uma média de 12 horas ao trabalho, né? Tem pessoas que trabalham muito durante o dia, não é na semana, é no dia. Então sobra muito pouco para você trabalhar extra, para você fazer por você extra, porque você dorme ainda. Se você dorme bem, você dorme de 7 a 8 horas. Então sobra muito pouco para o restante. E tá tudo bem, mas se a gente conseguir direcionar um pouco essa clareza para todos os setores da vida, a gente vai ver que quando você está trabalhando, está feliz, está realizado, você consegue direcionar um tempo de qualidade para sua família, você consegue melhorar a qualidade das suas emoções, da sua saúde, não só física, mas mental também, tá? E aí, outra grande área que eu vou falar para vocês aqui, que vocês podem trabalhar, né, e melhorar com toda certeza, tá na pirâmide do Maslow, que eu coloco ela, é a saúde, né? Eu coloco ela em primeiro porque a fisiologia é a base de tudo, né? A fisiologia é aquilo que vai fazer com que você se mantenha vivo. Então, beleza. Se a fisiologia é a base de tudo nessa pirâmide, a saúde entra bem ali. Olha só que legal, velho. A educação física, o treinamento físico, ele entra na base da pirâmide. A gente já chega assim, ó, abrindo tudo. Por quê? Porque se você não cuida da sua saúde, você não consegue fazer nada. Tudo isso que eu tô falando aqui, ó, cai por terra. Então, eu conheço pessoas, na verdade, né? Vamos falar assim, com mais assertividade. Pensando na vida, vamos imaginar uma pessoa que está em situação terminal. Eu conheço casos reais assim, mas esse aqui eu tô montando o personagem. Uma pessoa que está em fase terminal. Ela tem câncer, ok? Aí, quando ela está lá, ela consegue fazer exercício físico? Não. Ela consegue fazer uma atividade física? Não. Ela está com saúde comprometida? Tá. Tá na melhor condição dela? Não. Mas muitas vezes ela tá com a cabeça no lugar. Ela está muito consciente. Ela sabe que o corpo está cansado já, que o corpo quer descansar. Ela sabe dos planos a seguir. Ela tem uma elevação lá que é o topo da pirâmide, né? Da autorrealização, assim. Ela sabe de alguma coisa que a gente não sabe ali naquele momento, sabe? Essa é a impressão que a gente tem, né? E aí, quando você percebe que uma pessoa que está com a saúde totalmente debilitada, ainda assim ela tem um alcance mental diferenciado, melhor do que todo mundo, a gente se questiona se a saúde é o pilar de tudo. Aí eu sempre falo que essa questão do autoconhecimento e da saúde mental, ela é uma base muito forte para que você consiga e possa realizar todas as outras coisas. Então pensa sempre
que essa realização pessoal, esse autoconhecimento vai ser uma base muito forte para você até conseguir, por exemplo, ir para academia, emagrecer o tanto que você quer emagrecer, ou parar de sentir dor no corpo, porque você está sentindo só porque está mesmo sedentário, ou para ganhar aquela massa magra que você tanto deseja, ou para ser aquela pessoa mais sociável, mais saudável. Porque olha como está exatamente na base da pirâmide, né? Se eu sou uma pessoa saudável, se eu sou uma pessoa que pratica atividade física, eu consigo ter mais segurança, eu consigo sociabilizar mais, né? Que é a terceira parte da pirâmide. Então, por que, gente, que eu tô falando isso? Porque você gera um grau alto de dopaminas, de senso de realização, vamos chamar assim, que você vê sentido nas coisas, você consegue resgatar a sua essência. Então você consegue ter aí diversos resultados que são muito positivos para quem pratica, né, exercício físico, para quem é, cuida da saúde de uma forma geral. Eu falo muito do exercício físico, mas isso envolve alimentação, isso envolve qualidade de sono, tudo é saúde, né? Envolve saúde bucal, acompanhamento com médico, envolve tudo, tá, gente? Mas assim, com certeza, a atividade física é algo que se destaca no sentido de motivar você a fazer o quê? Fazer algo por você, tá? E o terceiro grande campo, deixa eu ver. O terceiro grande campo que eu gostaria de comentar com vocês aqui é exatamente o tempo de qualidade com a família. Então a gente tem essa questão, olha que legal, né? É a terceira parte da. Eu não vou falar de segurança com vocês, porque pelo instinto vocês vão se sentir seguros, né? Se eu começar a vender aqui uma coisa que, uma Land Rover por R$ 10, o instinto de segurança de vocês vai gritar, não vai apitar, não. Então, rapidamente vocês vão se proteger e falar assim, não, isso é um golpe da Yara, tô querendo levar R$ 10 meu. Mas eu acho que é mais importante a gente falar desse tempo de qualidade, porque no fundo, gente, tudo que a gente quer é ter mais tempo de qualidade com a família. Muitas das vezes a gente tropeça um pouco, né? Porque você quer ter tempo de qualidade com sua família, ou você quer construir uma família, ou você quer encontrar a pessoa dos seus sonhos, né? Pra ter um filho, pra casar, enfim. Só que aí você trabalha muito, você não cuida da saúde, isso tudo embanana muito na sua cabeça. Fica às vezes difícil de pensar nessas questões. E aí uma coisa que eu quero aliviar é tipo, faz o seu, sabe? Acorda, lê, ouve música, se relaciona com seus amigos, cuida da sua saúde, treina, sabe? Treina pensando assim, nossa, tô cuidando de mim, tô ficando bem, tô ficando saudável, sabe? Vou desenvolver aqui mais no meu trabalho. Em algum momento você vai conseguir ter a percepção de alguém importante, legal, para constituir essa família com você. Você já tem uma família de origem, que são seus pais, seus irmãos, enfim. E o tempo que você oferece para essas pessoas ensina o tempo que você vai oferecer para sua família futura. Então, ou para a família que você tem agora, né? E então é importante a gente pensar que o tempo de qualidade dá uma base muito forte emocionalmente pra gente. Dá uma estabilidade emocional. Diferente do que as pessoas falaram, talvez, a vida toda, você não precisa casar, não casa cedo, não tenha filhos. Não. Isso é o que dá aquela base forte para você ficar estável emocionalmente e conseguir ter uma referência. Porque toda vez que acontece alguma coisa ruim ou difícil na sua vida, a primeira coisa que você faz é voltar na sua mãe, no seu pai, porque são as suas referências, ou na pessoa que te criou. E isso significa referência. Então, quando você constitui uma família, você quer criar uma referência. Olha que fantástico! E isso é muito bom emocionalmente. É bom para que você se desenvolva em vários aspectos, para que você se descubra em vários aspectos, mas para que você tenha um lugar para voltar quando você precisar. Sabe por quê? Porque quando você for lá no trabalho ocupar a maior parte do seu dia, não vai ser fácil muitas vezes. Você vai ter desafios que sejam criativos, que sejam financeiros, que sejam pessoais, né? Com pessoas, ali na gestão de pessoas. Você vai ter vários desafios em posições diferentes. E esses desafios você só vence
porque você cuida da sua saúde e porque você tem um lar para voltar e para conversar. E aí, eu quero até deixar uma mensagem para aquelas pessoas que agora, nesse momento, ouvem minha live e pensam assim, nossa, Yara, mas eu não tenho família, eu não tenho para onde voltar. Às vezes a pessoa não tem pai, não tem mãe vivos mais, não casou, não tem um marido, não tem uma esposa, não tem filhos. Às vezes ela está distante dessa família por opção. E eu quero te falar que a família nem sempre é aquela família que você nasceu. Você pode escolher, né? Então eu tenho certeza que você tem um amigo muito legal, que gosta e se inspira em você o tempo todo. Eu tenho certeza que no seu bairro existe uma igreja, um lugar onde você tem uma certa afinidade, você pode ir lá para conhecer pessoas. Eu tenho certeza que tem uma barbearia, eu tenho certeza que tem uma padaria, eu tenho certeza que tem uma associação, uns lugares para você ir com frequência e conhecer as pessoas e permitir que essas pessoas se aproximem de você. Eu falo isso de carteirinha, porque quando eu já me mudei várias vezes, eu já morei no Rio de Janeiro, já morei aqui em Belo Horizonte, e todas essas vezes em que eu mudei, principalmente nessa última, o que eu mais percebia que era legal, que me fazia pertencente. Me fazia se sentir pertencente àquele lugar, aqui no caso, né, Belo Horizonte, eu estar envolvida com pessoas, sabe? Eu me conectar com pessoas, eu conversar com pessoas, eu estar nos lugares. Às vezes eu ia lá só para estar. E as pessoas me vinham, conversavam, tinham uma empatia, um interesse, ajudavam em alguma coisa que eu precisava. E eu ajudava pessoas e isso aumentava ainda mais a minha empatia por elas. Então, eu tenho certeza que você pode formar esse ciclo para você também. Mesmo que não seja da forma como eu falei inicial, com a família, você pode formar um ciclo de pessoas para você se relacionar. Porque essa qualidade que a gente direciona para formar esses ciclos, né, de família, de relacionamentos, é muito importante para fazer com que a gente se desenvolva mais, para que a gente tenha mais clareza do que a gente quer na vida. Então, hoje, quando você, por exemplo, assume uma posição de pai ou mãe, né, não é dependente, mas é o seu núcleo familiar existente para que você conviva e compartilhe coisas, você não deixa de sair para trabalhar. Você não deixa de pensar que você pode melhorar todos os dias. Então, olha como muda o olhar sobre a vida, a empatia, você entende por que certas coisas estão acontecendo, por que uma criança chora no avião, por que uma criança chora dentro do ônibus, por que o neném deita no chão e faz uma pirraça e o pai e a mãe paralisam e fica olhando. Você começa a entender e ter um leque de opções de clareza sobre a vida. Você começa a pensar o que é bom para você, o que você gostaria que aquilo refletisse em você. Então, olha, eu melhoro meu grau de clareza conhecendo a mim mesma, cuidando da minha saúde e me relacionando com as pessoas, né? Não necessariamente nessa ordem, mas eu colocaria exatamente nessa ordem, porque sem autoconhecimento a gente não tem nada, né? E sem nem saúde, né? E o dia que me falta saúde eu tenho um autoconhecimento bom que pode me levar a alguma coisa. Eu acredito muito nisso, muito. Eu tendo saúde, eu consigo realizar coisas e eu só consigo realizar coisas de fato quando eu sei que eu tenho uma família, um seio que pode me abraçar, que eu posso abraçar também, que a gente pode dar e receber e trocar o tempo todo, que é a base dos relacionamentos, né? Então, isso eu acho que é mais importante do que hoje eu falar sobre foco e clareza com vocês e falar assim, olha, para ter foco e clareza, eu já falei isso aqui, não acho que isso é ruim. Mas não é só isso. Então, para ter foco e clareza, você precisa saber onde você quer chegar, quem, prazo, e tá. Isso tudo é muito importante. Mas isso é depois, isso é na fase de execução. Vamos colocar aí que a gente tem algumas fases até chegar lá. Uma fase de planejamento, uma de preparação, uma de execução. Então, nessa fase de que você teoricamente está planejando, você está vislumbrando um futuro, você está aprendendo ali, então pense nessas questões que são mais internas, que vão impulsionar você de alguma forma e que vai deixar você forte. Que quando as adversidades aparecerem, você vai parar e compreender e resolver. Não é porque você não precisa ser atropelado e você também não precisa atropelar, né? Então, eu acho que
que é a grande mensagem que eu quis trazer agora nesse momento para vocês. Falei demais porque já são 1h23, né? Eu espero que vocês não tenham mandado dúvidas porque eu não li, mas eu estou voltando aqui agora. Se tiver alguma, esse é o momento. Pode mandar dúvida, deixa eu ver aqui, ó. Agora. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, algum insight, teve algum insight ouvindo essas coisas? Tocou algum sininho aí, falou assim, eu acho que eu tô precisando fazer mais isso do que aquilo, ou tô precisando fazer alguma coisa. Isso pra mim é muito bom, porque eu recebo um feedback direto de vocês, né? No sentido de entender a necessidade básica e de qual ponto eu posso partir em cada live, né? A profundidade que eu posso ir ou não. Eu sempre mergulho, né? Não tem jeito, né, Cintia? Obrigada, viu? Mas eu espero de verdade que... Eu sei que essa live, ela fica... Eu salvo, né? Eu tenho tido hábito. Algumas pessoas me pedem demais no inbox pra salvar. Então eu tenho tido o hábito de deixar salva, nem que seja por um tempo. As últimas eu deixei salva ainda. Tá lá no meu perfil. Pra ajudar de alguma forma. Eu sei que depois as pessoas assistem essa live. E eu espero que isso traga pontos de reflexão para que você olhe agora para sua vida e pense, nossa, tem uma coisinha aqui que eu posso melhorar, que vai ser fácil começar a melhorar, tá? É essa facilidade que eu falo, não é porque o caminho vai ser fácil não, mas é porque você agora tem um despertar, né? Então agora você já tem um certo conhecimento sobre aquilo que pode acontecer e que pode te atrapalhar ou não, e talvez você tenha que descobrir isso também dando os seus passos. Preciso mandar agora uma amiga. Tá, eu vou fechar aqui, a gente vai encerrar. E aí eu deixo salva, tá? Em 5 minutos eu posto. Aí você pode mandar pra ela sem problema nenhum, tá? Eu agradeço muito, muito, muito. Eu espero que vocês estejam aqui também terça-feira que vem. Você também, Cíntia, 12h30. A gente se vê terça-feira que vem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa semana caixinha de perguntas para saber o tema que vocês querem conversar. Porque talvez tenha uma coisinha aí que tá abalando mais e eu posso dar uma pincelada e ajudar em alguma coisa, tá bom? Então vou deixar, fiquem atentos aqui no perfil para participar das enquetes, das perguntas, para eu entender o que é que vocês estão precisando. Fiquem com Deus, muito obrigada. Para quem não almoçou, vai almoçar e a gente se vê terça-feira. Tchau, tchau.